A capela principal era imponente, lembrando vagamente, em tamanho menor, a cúpula da Basílica de São Pedro em Roma. Ao longo das paredes haviam quadros em cerâmica pintada representando a Via Sacra. O teto arredondado era pintado imitando afresco. Acontecimento de suma importância para a cidade e região foi a criação da Diocese de Ponta Grossa a partir do dia 10 de maio de 1926, quando o Papa Pio XI, através da bula Quum in Dies Numerus, cria a Arquidiocese de Curitiba, desligando assim a Diocese de Curitiba da Igreja Arquiepiscopal de São Paulo. A partir daí, a matriz de Santana é elevada à catedral. O primeiro bispo a ser sagrado foi Dom Antônio Mazzaroto, que tomou posse em 3 de maio de 1930. Em 1965, após 35 anos de serviços prestados à diocese, a Santa Sé aceita o pedido de renúncia de Dom Antônio Mazzaroto. Designa para o cargo Dom Geraldo Micheletto Pelanda. Até julho de 1976, tempo em que está à frente da diocese, surgem mais 17 paróquias e também a ideia de construir uma nova catedral. Ideia essa que iria trazer muita polêmica, divisões, discussões e embate. O local escolhido para o novo templo seria onde se situava aquela catedral. Ali, por 70 anos, foram realizados casamentos, batizados e crisma de boa parte dos pontagrossenses, além de muitos atos litúrgicos. Havia sido erigida no início do século e tinha muita história para contar. Todos os anos, as festas da padroeira levavam uma imensidão de pessoas à região, ávidas em passear e comemorar a festa entre as barraquinhas e bandas de música. A Praça Marechal Floriano Peixoto, ou Praça da Catedral em frente, dava espaço à multidão que se acotovelava. Mas antes havia a missa solene, e o templo, que era orgulho dos fiéis por sua imponência e beleza, tornava-se pequeno. E para muitos deles, construir uma catedral em lugar daquela existente era absurdo. É solicitado um parecer do Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Paraná. E essa é a resposta. Estilo arquitetônico indefinido, não trazendo grandes referências à época em que se foi construída, por seus detalhes arquitetônicos. Não há referência a um fato histórico memorável para a história do Paraná que justifique o seu tombamento. E assim, tudo foi resolvido. A ideia da construção de uma nova catedral vinga. Novas técnicas de construção irão compor e revolucionar o espaço dedicado ao contato com Deus e a reverenciar a padroeira. O alto da colina, onde tudo começou, terá uma perda, mas também um acréscimo. Em meio a alguns casarões antigos, haverá um novo referencial arquitetônico. A silhueta urbana da cidade, que já não é a mesma do início do século XX, com suas casas e sobrados baixos, modificou-se. Agora, as construções verticais predominam. Tomaram o lugar dos casarões e sobrados, que com o tempo se arruinaram. Nada de novo. Essa é a característica urbana das cidades do Brasil de hoje. Foi assim com a capital do estado, com cidades mais recentes do Paraná e com aquela que, quem sabe, mais tem influenciado os habitantes da também conhecida por Princesa dos Campos, que através das linhas férreas uniam-se diretamente, trazendo sempre as últimas novidades, a metrópole de São Paulo. E é também o Brasil que conta a sua história através das 3 capitais criadas em períodos diversos, cidades de arquiteturas diferentes em diferentes épocas. De toda forma, hoje existe, cada vez mais, a conscientização de se preservar as muitas edificações que ainda restam, que são como museus vivos dos diversos períodos da história do Brasil, ainda que curtos em termos cronológicos, em comparação às civilizações milenares. Mas o que se pode afirmar com certeza é que a intenção dos seus construtores e idealizadores, quando realizavam a obra, o faziam para uma utilização permanente e não de forma provisória, utilizando materiais resistentes, à prova dos rigores das intempéries, o que em muito contribuiu para a sua existência
até os dias atuais. E do nada, naquele mesmo lugar onde tudo começou, com a vontade inabalável de realizar o grande sonho de alguns poucos moradores em erigir uma pequena igreja, com o desejo de se encontrar com Deus e a avó de Jesus, Nossa Senhora Santana, surge novamente pela vontade da comunidade, agora com quase 200.000 habitantes, uma nova matriz. As técnicas hoje são outras, evoluíram em muito, e a cidade não é mais a mesma. Essas mesmas técnicas construtivas já são utilizadas nas suas edificações civis, revelando o espírito inquieto e ávido pela novidade. O grande desafio é agora reconhecê-las em uma edificação religiosa, dando mostra de arrojo e criatividade, em um espaço idealizado para um grande número de fiéis. O projeto e a maquete surpreendem. São grandes quantidades de concreto armado, uma imensa estrutura metálica, grandes extensões de vitrais coloridos. Dessa forma, a área total do templo seria quase 2 vezes maior que o anterior. O projeto se revela original. É quase impossível visualizar a obra depois de concluída. Mas os desafios, como havia sido desde o princípio dos templos do pequeno povoado, estão aí para serem vencidos. E como que em um passe de mágica, as paredes vão se elevando. As peças metálicas vão sendo montadas aos poucos, parecendo fazer parte de um grande quebra-cabeças. À medida que são unidas, vão formando parte de um conjunto que se revela cada vez mais harmonioso, revelando a inovação do feito. Com toda a estrutura já pronta, são instalados os vitrais, ricamente adornados e com colorido intenso, como se estivessem atraindo com suas cores vibrantes os fiéis ao momento de reflexão. É a vida que vibra, quando os raios do sol brilham e o transpassam, trazendo ao ambiente um cálido tom em azul. A cúpula, representada por 2 formas cilíndricas em 2 volumes, sobressai-se e a cruz sob ela eleva-se em contraste com o azul celeste. Os outros acabamentos são realizados. O templo ainda está para ser concluído, mesmo já sendo utilizado para a liturgia, mas a sua história é bem recente. Seria ousadia querer contá-la, e a fé, com essa grande realização, essa sim temos certeza que continuará tendo um local, uma casa, um templo, um belo exemplo do que pode a arquitetura fazer nos tempos atuais.